pastora Fabiana, daqui a pouco eu volto, tá bom? E para dar alguns recados, mas recebe essa palavra. Você que é líder de célula, compartilha aí. Você que está chegando agora, compartilha aí, vai ser bênção. Vamos compartilhar essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém. Cheiro para vocês, a pastora vai assumir, daqui a pouco eu volto. Amém. Amém, a paz do Senhor a todos vocês, sejam todos bem-vindos nesse momento. E nós vamos, dar continuidade a esse tema que nós iniciamos na quarta-feira passada, sobre a paternidade celestial ou a paternidade espiritual, E nós cremos que Deus tem falado com a sua igreja, nós cremos que tem sido algo maravilhoso, algo onde nós estamos experimentando, um novo tempo, uma nova ótica a respeito de Deus, para aqueles que ainda não conseguiam de alguma forma visualizarem, Deus como pai, ou deixar que essa paternidade de fato assuma, o seu lugar, assuma o seu papel dentro do coração do filho. Este é o momento, Esse é o momento onde nós vamos poder de alguma forma compartilhar essa missão, de trazer essa nova essência, essa nova visão de Deus Pai. Então vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. E diz assim: por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aí o teu povo, que nessa noite mais uma vez possa haver uma manifestação daquilo que tu desejas revelar para a tua igreja. Eis aí os teus filhos, ó Deus, que necessitam de fato deixar que essa paternidade ela possa entrar e fazer morada em seus corações. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor deseja que essa paternidade ela se estenda e ela possa encontrar abrigo no coração da tua igreja. E nessa noite, ó Deus, eu me coloco mais uma vez à tua disposição para ser usada como um instrumento teu, Senhor, em favor dessa igreja ora reunida. Assim, ó Senhor, nós te oramos e te agradecemos pelo que o Senhor já vai deliberar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Esse texto que nós lemos, ele é, na verdade, a continuidade de uma situação que Jesus precisou viver. O capítulo 5, ele inicia falando a respeito da cura de um homem. Nós não sabemos o nome dele, mas nós conhecemos a situação que ele já estava, Era uma das festas judaicas e havia um tanque que era chamado de tanque de Betesda. E de tempos em tempos, a palavra diz que de certo em certo tempo, no versículo 4 desse capítulo, fala que o anjo de Deus descia e agitava as águas do tanque. E cada vez que essas águas ficavam agitadas, logo, aquele que viesse a ter um contato com as águas, ele seria curado de qualquer doença. Então era algo sobrenatural que acontecia, onde as pessoas podiam ver pessoas sendo curadas apenas com um toque da água que estava agitada. E
havia uma crença, né? Havia uma intenção, uma certeza de que um anjo de Deus então descia, tocava as águas, fazia com que as águas se movessem, e com o mover das águas do tanque, todos aqueles que pusessem a mão, que tocassem naquelas águas, haveriam de ser curados. Mas acontecia que havia um homem que há 38 anos ele sofria de uma enfermidade que impossibilitava ele de, nesse instante em que as águas estavam se movendo, ele chegasse até o tanque, porque a sua enfermidade o limitava ir até o tanque. Então, sempre as suas tentativas eram frustradas, porque todas as vezes em que ele tentava tocar as águas, alguém passava à sua frente e impossibilitava então ele de tocar as águas. E não havia ninguém então até então que se levantasse e pudesse ajudá-lo, pudesse então conduzi-lo até o tanque. Não havia, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, algo maravilhoso acontece. Aleluia por isso. Então Jesus, quando chega naquele momento, ele observa aquele homem. Jesus conhecia a história daquele homem. Jesus conhecia e sabia que estava exatamente há 38 anos aquele homem sofrendo dessa enfermidade, vivendo com uma condição totalmente limitada e subhumana. E aquele homem então desejava chegar até aquele tanque, mas não conseguia. E Jesus faz então uma pergunta para aquele homem que nós vamos entender como uma pergunta até redundante, né? Uma pergunta que... A pergunta redundante é quando nós perguntamos, mas nós já conhecemos a intenção da resposta, né? Jesus tem disso, né? Jesus então chega em alguns momentos, aí nós vamos ler, né, nos evangelhos, alguns momentos Jesus faz uma pergunta que a gente sabe que ele já sabe a resposta, por dois motivos. Primeiro, porque Jesus era Deus, e Jesus sendo Deus, ele conhecia as intenções do coração do homem. Mas até nós, não sendo Deus, nós também às vezes fazemos umas perguntas e entendemos qual seria a resposta, né? Eu acho lindo um momento em que Jesus ele tem um encontro com um homem leproso, né? E ele faz uma pergunta para o homem, porque o homem primeiro pergunta assim para ele: tu podes me curar? Tu desejas me curar? Aí Jesus pergunta para o homem assim: tu queres que eu te cure? Você quer ser curado? Aí o homem fala: se tu queres me curar, logo eu quero ser curado. Quem não gostaria de ser curado vivendo na situação em que um homem leproso vivia, né? Naquela época principalmente? Então Jesus faz essa pergunta para esse homem que vivia ali aos arredores do tanque de Betesda. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Queres ser curado? No versículo 6. Ao que o homem logo responde: claro, Senhor, eu quero ser curado, mas até agora eu não consegui ir até o tanque. Sempre que eu tentei ir até o tanque, logo aparecia alguém à minha frente e chegava primeiro que eu. Logo as pessoas, então chegavam na minha frente e atrapalhavam o meu processo, na minha caminhada. Então aquele homem, ele destaca que ele desejava sim ser curado, ele desejava sim tocar as águas, porque ele cria que com o toque das águas a sua enfermidade seria cessada, mas ele também apresenta para Jesus a sua impossibilidade de receber a cura, não sabendo ele que estava falando com um Deus que promove cura e que não necessita de nenhum outro artifício para promover a cura na vida de alguém. Ele estava falando com a fonte da água viva, não a fonte da água do tanque de Betesda. Não, Jesus não precisava de um mar agitado, de uma água agitada no tanque para promover um milagre, para promover a cura. Ele próprio era a cura, ele próprio era a fonte de água de cura, ele próprio poderia estabelecer através da palavra dele, da palavra liberada dos seus lábios, a cura na vida daquele homem. E é exatamente o que Jesus faz. Porque Jesus não fala: olha, espera o próximo movimento da água, espera a próxima vez que o anjo descer, eu vou te ajudar, eu vou te conduzir até a água. Não! Jesus fala assim: então faz uma coisa, levanta,
pega o teu leito, pega a tua maca e você já está curado. E você vai agora andar e você agora está totalmente livre da tua enfermidade. Jesus não deu para ele a possibilidade que todos poderiam ter de tocar a água. Porque quem tem um encontro com Jesus não precisa de toque em coisa alguma, porque Jesus é o toque de cura. Jesus é o próprio milagre encarnado. Amém? E aí, então, naquele momento acontece um problema, porque aquele homem vai e ele começa, então, a falar para todos aqueles judeus da época que ele havia sido curado. Mas havia uma pedra no meio do caminho, havia uma situação que impossibilitaria a realização daquele milagre dos fariseus, aos olhos daqueles que levavam a ferro e fogo a lei. Porque logo eles mandaram, então, aquele homem que acabara de ser curado voltar para o mesmo lugar e perguntar quem havia o curado. Porque até então aquele homem não sabia quem era Jesus. Aquele homem não sabia da identidade de Jesus. Jesus não havia então se revelado para aquele homem quem ele era. Então aqueles homens da lei, muito preocupados com o que havia acontecido, na verdade, não com o que havia acontecido, porque eles não se regozijaram com a situação, com a possibilidade daquele homem estar curado da sua enfermidade, uma enfermidade na qual o acometia durante 38 anos. Eles não se alegravam pelo fato do homem estar livre da sua enfermidade, mas eles estavam apegados, arraigados, totalmente presos à lei, ao costume, à doutrina, aquilo que nós podemos entender, a religiosidade. Eles não estavam preocupados com o efeito da cura, eles não estavam ali se atentando, se alegrando com a libertação daquele homem da sua enfermidade, mas estavam ali muito presos, muito intrigados, na verdade, porque alguém havia acabado de transgredir a lei. Porque alguém havia então acabado de desobedecer uma lei que era a lei do dia do descanso. Porque ali, aquele dia era o dia do Shabá, ou o dia de sábado, o dia que era considerado o descanso. E a lei mosaica, então, ela falava que a partir do raiar do dia da sexta-feira, todos então precisavam se resguardar em suas casas e precisavam guardar o sábado, ou seja, precisavam por 24 horas então se resguardar, não trabalharem, não executarem nenhuma tarefa que exercesse, que necessitasse de esforço, porque aquele era o dia do descanso. Então aqueles homens, quando mandam então aquele homem que acabara de ser curado voltar para o mesmo lugar, era com a intenção de descobrir quem havia promovido aquele escândalo, porque eles estavam escandalizados porque aquela pessoa que havia curado aquele homem acabara de transgredir uma lei, e o peso da lei para eles era algo que eles carregavam não apenas nos seus ombros, porque eles mesmos não conseguiam realizar tudo que estava na lei, mas eles usavam essa lei para ser um instrumento de peso, para ser um instrumento de opressão para todos. Quando aquele homem então volta para o tanque de Betesda, ele não consegue mais encontrar Jesus, mas logo Jesus aparece. E é exatamente esse texto que nós acabamos de ler, porque Jesus então agora, ele não apenas se revela como aquele que promoveu o milagre, mas agora ele se revela trazendo ainda muito mais escândalo, intrigando muito mais aqueles que carregavam a lei debaixo dos ombros. Ele falou assim: olha, eu não só promovi o milagre no homem, mas eu também sou o responsável de ser aquele que está fazendo exatamente o que o Pai fez. Eu estou exatamente agora realizando as obras que um dia eu vi o meu Pai fazer. Jesus estava nesse momento, então, trazendo a revelação de que ele era o Filho de Deus,
e que ele estava realizando a obra que Deus havia o confiado. Ele estava, na verdade, realizando aquilo que Deus desejava e estava dando como missão para o filho realizar. E ainda mais, Jesus vai dizer: se o meu Pai trabalha constantemente, diligentemente, incessantemente, logo eu estou também apto, eu também tenho autonomia para realizar obras no nome do meu Pai, até no dia que vocês consideram apropriado para realizar. Aquilo foi algo que veio como uma flecha no coração daqueles homens, porque eles estavam agora atônitos diante de um homem que acabara de realizar um milagre num dia que não era para fazer nada, e não só isso, mas aquele que se revelava não apenas como o Filho de Deus, mas também como o Deus encarnado. Era algo grandioso demais, era algo que eles não conseguiam compreender dentro das leis que eles queriam então levar adiante. Porque para aqueles homens, carregar o nome de Deus e compreender a essência de Deus era apenas algo da boca para fora de fato. Eles não carregavam dentro deles a essência de Deus e não apenas a essência do Deus deles. Porque Deus para eles era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles carregavam então uma relação de um Deus que se manifestava no passado e que eles precisavam obedecer dentro das suas limitações, sem se preocupar mesmo com o relacionamento com esse mesmo Deus. Porque até então eles falavam a respeito do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas eles não falavam a respeito do Deus deles, do Deus que se manifestava para eles, do Deus que se revelava para eles, do Deus no qual eles também se relacionavam. Então vem Jesus e não apenas fala a respeito que ele é o Filho de Deus, trazendo então uma denotação que Deus não é apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é apenas o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, não é apenas o Deus que estava sobre a vida de José, mas é o Deus Pai de Jesus. Jesus então apresenta uma nova roupagem, traz então uma nova essência, revela agora uma nova identidade de Deus, o Deus seu Pai. Aí então no versículo 19, na parte, Jesus fala assim, retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Jesus então agora descortina a respeito de um relacionamento único. Jesus então traz a revelação, uma unidade dele como filho e dele como um Deus encarnado vivendo no meio dos homens. Então Jesus então agora traz uma denotação, ele traz agora uma revelação a respeito de Deus que não estava preso a essa lei que prendia as pessoas, que oprimia as pessoas, mas de um Jesus agora que não vem revogar a lei, mas vem agora dar um sentido à lei, dá agora um significado à lei, dá agora uma nova visão de uma lei que agora sim, em obediência, que agora sim vem como fruto de relacionamento, vem como fruto agora de filiação. E agora, esse Jesus que traz à tona o seu relacionamento e a sua filiação com Deus, ele agora fala assim, olha, eu não estou fazendo isso por mim mesmo, eu não poderia fazer isso por mim mesmo, mas eu estou agora reproduzindo, eu estou agora fazendo aquilo que eu vi o meu Pai fazer, eu estou agora fazendo exatamente
tudo aquilo que eu vi meu pai fazer e estou fazendo por ele, nele e através dele. E a primeira lição sobre paternidade que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite é que Deus, ele não terceiriza a sua paternidade. Você entende o que é isso? Jesus estava falando, olha, eu estou fazendo exatamente as mesmas coisas que eu vi como exemplo, como referência, o meu pai fazer. Eu não estou reproduzindo coisas e obras que eu vi as outras pessoas fazerem, não. Eu estou exatamente fazendo aquilo que meu pai fez, que eu vi o meu pai fazer e que agora o meu pai me vê fazendo. Vocês estão compreendendo o que é isso? Era o exemplo de Deus, era a manifestação da obra do Pai sendo agora realizada no Filho. Nós estamos como filhos de Deus, mas antes de eu falar sobre filhos de Deus, eu quero falar a respeito de nós como pais. Porque se Deus, sendo Pai, se Deus totalmente coberto da sua divindade, da sua soberania como Deus, ele não terceirizou a sua paternidade nem através de Jesus, nem tampouco através de nós como adotados. Nós também como pais temos uma responsabilidade de não terceirizarmos a nossa responsabilidade. Nós estamos vivendo num tempo agora que não tem mais como nós camuflarmos as nossas responsabilidades. Nós não temos mais como terceirizarmos o nosso papel. Eu tenho acompanhado, né, principalmente a Giovana, que é a menorzinha, a gente fica preso nesse tempo, né, de aula, das aulas online. E eu acho muito interessante, ontem eu estava comentando com o João a respeito disso, porque as professoras passaram uma tarefa para as crianças, que era confeccionar um carrinho eólico, né, que soprando aquele carrinho ele se movimentaria. E aí o pai passou a manhã, né, com a Giovana, confeccionando aquele carro, porque na aula à tarde, logo mais, aquelas crianças precisavam apresentar, né, a sua obra, né, aquilo que eles fizeram juntamente com os seus pais. E eu estava escutando, né, porque eu fico ali ligada na aula, e eu comecei a escutar a respeito, e as tias começam então a chamar as crianças, falar com as crianças e pedir para as crianças mostrarem, né, o seu carrinho. E eu observei que tinha umas 3 ou 4 crianças que quando as suas professoras chamaram para elas apresentarem, as crianças não responderam, mas logo as mães entraram, se justificando, né? Uma mãe falou assim, eu não tive tempo, sabe, tia, de comprar, eu não tinha um material em casa. A outra falou assim, eu não tive tempo. E aí elas assumiram ali a responsabilidade pela não realização da tarefa do seu filho, né? E eu achei aquilo muito interessante porque algumas vezes, de fato, a gente esquece, né, de fazer a tarefa com o filho, ou principalmente quando é uma tarefa extra como essa, né? Mas quando as crianças estavam na escola, a gente não percebia essa negligência nossa, né? Porque ali na escola, no âmbito escolar, na sala de aula, quando a tia então pergunta, fala o nome da criança e pergunta, então, cadê aquela tarefa que nós passamos para sua casa? O filho vai dizer assim, ele pode até nem saber por que ele não fez, né? Ele não vai ter entendimento, uma criança pequena ela não vai ter o entendimento por que ela não fez. Mas quando agora a escola foi agora relocada para dentro das nossas casas, nós agora estamos num papel que não temos mais como negligenciar a nossa responsabilidade. E eu achei interessante porque aquelas mães ativaram o microfone para dizer assim, bateram no peito e assumiram para si a responsabilidade da não realização daquela tarefa. Algumas, né, com suas motivações, eu não estou aqui para dizer que não falaram a verdade, quem sou eu? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando elas ativam o microfone e elas assumem, olha, fulaninho não fez a tarefa, não fez a atividade porque eu não tinha o material, porque eu não tive tempo.
naquele momento, nós não temos mais como camuflar as nossas responsabilidades. Se os nossos filhos até então eram criados na mão, né, de pessoas que nós colocávamos como cuidadoras, e nós até responsabilizávamos, se o nosso filho estava mal educado, aprendia um palavrão, a gente falava assim, deve ter sido com fulaninha, né? Ele deve, olha, na minha casa ninguém fala assim, mas deve ter sido, é porque fulaninha tem um costume muito feio, né? Então a gente terceiriza a nossa responsabilidade, né? Agora, nós não temos mais esse espaço para responsabilizar o outro. A escola agora, ela não é mais responsável pela falta de educação, pelo mau comportamento do seu filho. Nós agora somos responsáveis, nós agora somos aqueles negligentes quando nossos filhos não agora se comportarem como deveriam. Chegou um momento, estamos há mais de 100 dias, né, respondendo pelos nossos filhos. Nós estamos respondendo pela tarefa não realizada. Nós estamos respondendo pelas palavras torpes que saem da boca dos nossos filhos. Não é tempo mais de nós terceirizarmos a nossa responsabilidade. Você está compreendendo isso? Então não tem como nós compreendermos Deus como Pai que não terceirizou a sua responsabilidade, que não terceirizou a sua missão como Pai, porque de forma deliberada deu até então o seu único filho, o seu unigênito, para então que tivesse acesso a outros filhos que somos nós, para então que aquele único filho, amando o seu único filho, cuidando do seu único filho, mas possibilitando que o seu único filho fosse então o canal, a ponte, para que outros filhos pudessem então ser adotados também como filhos. Deus não negligenciou o seu único filho. Deus não sabotou a sua missão de pai por amor a nós. E ele não terceirizou isso. Então Jesus, ele abre a boca e fala, olha, eu estou exatamente fazendo aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu estou exatamente fazendo aquilo que o meu pai fez e que agora ele me vê fazendo. O meu pai agora me vê nele. Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo que Jesus estava dizendo assim, eu estou fazendo coisas grandiosas, eu estou promovendo milagres, eu estou promovendo curas, porque eu vi o meu pai fazendo isso, e o meu pai agora haverá de ser glorificado nas obras que eu fizer no nome dele. O filho testifica o exemplo do pai. O filho faz aquilo que viu o pai fazer. O filho leva então o exemplo do pai. E é uma coisa linda que me saltou aos olhos, porque essa semana passada, na verdade, eu encerrei o Evangelho de Marcos. E o último capítulo do Evangelho de Marcos vai falar, o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos, ele finaliza a respeito da ressurreição de Cristo. E uma coisa que me saltou aos olhos foi porque exatamente no versículo que vai falar a respeito das mulheres que no domingo pela manhã, né, foram até o sepulcro para então poderem ungir a Jesus, né, levando as especiarias para ungir a Jesus, elas então têm um encontro com um anjo, porque Jesus não estava mais lá, e quando elas têm um encontro com um anjo, e o anjo pergunta assim, por quem vocês procuram, né? Vocês procuram por quem? Ele já foi ressuscitado. E eu achei interessante porque eu falei, ora, até agora eu sempre li, ele ressuscitou. E eu fui fazer uma pesquisa. Por quê? Que no Evangelho de Marcos tinha, ele já foi ressuscitado. E aí eu fui procurar em Mateus, essa mesma referência bíblica, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. E trata também assim, ele foi ressuscitado. Apenas no Evangelho de Lucas,
quando vai falar a respeito da ressurreição de Cristo, fala, ele ressuscitou. E aí eu fui procurar outros textos que falavam a respeito da ressurreição de Jesus. E olha o que eu encontrei. Em Atos 2:24 diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aí continua. 2 Crônicas 4:14 diz assim, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também vos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. E quando eu fui fazer um estudo mais aprofundado a respeito de e ele foi ressuscitado, porque quem executou a obra de ressurreição? Então o Filho está intimamente ligado à missão do Pai. Vocês estão compreendendo isso? Isso é um tesouro que não tem valor que nós possamos comprar. O Pai, que está encarnado no Deus Filho, promove através da vida do seu Filho na terra, através da missão do seu Filho na terra, das obras que o seu Filho executa na terra, e promove também, no encerramento dessa missão, da missão de Jesus na terra, não o encerramento de Deus com a humanidade, porque a morte de Jesus foi um propósito que não teve fim, porque até hoje nós estamos ainda ligados a esse propósito. Ainda hoje, nós somos aqueles que permanecemos em Jesus através do propósito de Deus em Jesus. E esse mesmo Deus, na morte do seu filho, do seu único filho até então, promove também a ressurreição no seu filho. Então, em todo momento, Jesus, Filho, está ligado a Deus Pai. Por isso que não tem como nós desvencilharmos a paternidade e nem a filiação de Jesus com Deus. Porque Jesus é o Pai encarnado. Por isso que Jesus vai dizer muitas vezes que só o Pai sabe, quando ele era questionado sobre qual seria o tempo, né, da volta, quando é que ele seria, qual seria o dia em que ele voltaria, ele falou, isso não me compete saber. O meu Pai é quem sabe, mas eu e o meu Pai somos um. E eu sou o exemplo do meu Pai. E aí, eu queria trazer essa reflexão muito aprofundada, porque assim como Deus não terceirizou a sua paternidade, esse mesmo Deus, ele deseja que nós revelemos a sua identidade e o seu caráter. Você está compreendendo isso? Entre todas as criaturas da terra, entre todas as criações que existem na terra, entre todos os seres vivos da terra, apenas o homem, apenas a humanidade, carrega no seu DNA a semelhança de Deus. Nós somos os únicos privilegiados de sermos considerados feitos à imagem e semelhança de Deus. E sabe, assim como Jesus, através da sua vida, através das suas obras, glorificava ao Deus Pai, sabe como é possível nós também glorificarmos ao Deus Pai? Nós o glorificamos através do Deus Filho, através do Espírito Santo habitando em nós. Nós glorificamos também a obra de Deus em nossas vidas. E eu lembrava, quando eu fazia essa mensagem, eu lembrava uma coisa: não tem nada mais valioso para um pai e para uma mãe. Eu estou falando de pai porque é o modo geral, até porque nós estamos falando a respeito de paternidade espiritual. Mas não tem nada mais lindo, mais valioso para um pai do que ele conseguir se enxergar no seu filho. Ele poder contemplar na vida do seu filho ele. Não tem nada mais valioso para um pai escutar a respeito do seu caráter refletido no seu filho. Vocês estão compreendendo isso? Eu vim morar aqui em Gravatá, já tem 22 anos que eu vim morar, quer dizer, que eu estava fora há 20 anos
Estou aqui há 3 anos. Mas eu perdi meu pai em 2019. Em janeiro de 2009, meu pai havia falecido. Então, meu pai falece aos 50 anos de idade. E eu consegui guardar a imagem do meu pai com 50 anos. Um homem ainda jovem, né? 50 anos. Então, a imagem que eu guardava do meu pai era das fotos dele e a última imagem dele ainda com 50 anos. E um dos maiores choques, impactos, 2 grandes impactos eu tive aqui quando eu vim morar aqui em Gravatá a respeito dessa minha questão com o meu pai. Primeira foi, eu encontrei um tio meu, que agora já é falecido, mas no primeiro ano que eu vim morar aqui em Gravatá, há 3 anos, eu encontrei um tio meu que até então estava com 74 anos, porque se meu pai estivesse vivo, estaria com 71 agora. E esse meu tio, ele era muito parecido com o meu pai. Fisicamente, eles eram muito parecidos. E quando eu me encontrei com esse meu tio, que eu também não via há 20 anos, eu tomei um choque muito grande. E meu tio lá conversando comigo, daqui a pouco ele vai embora e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender o seguinte, meu pai estaria muito parecido, estaria exatamente assim como esse meu tio. E aí me veio uma melancolia muito grande no meu coração, porque eu não vivi, né, a velhice do meu pai. Meu tio já estava com 70 e poucos anos, então eu comecei a vislumbrar, né, no meu coração e na minha mente como é que seria, né, o meu pai convivendo com os meus filhos, como é que seria meu pai sendo avô, né? Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu não vi o meu pai envelhecer. E aquilo me chocou muito, eu ver o meu tio exatamente como meu pai poderia estar depois de 20 anos, né? Eu fui reportada a essa imagem. Então isso foi algo que me chocou muito. E um outro momento foi que um outro tio meu, ele fazia a condução das crianças à escola. E num desses momentos que ele foi buscar as meninas para levar à escola, o meu irmão estava aqui em Gravatá, que mora lá no Recife. E meu irmão, ele parece muito com o meu pai também. Fisicamente, ele parece muito com o meu pai e também o comportamento, o caráter dele parece muito com o meu pai. E esse meu tio, quando encontrou o meu irmão, que já não via também há 20 anos, esse meu irmão, quando ele encontrou o meu irmão, ele começou a chorar, o meu tio. Ele teve também o mesmo impacto, porque ele não viu como meu pai seria, mas ele enxergou no meu irmão como meu pai foi. Vocês estão entendendo isso? A semelhança do meu pai ficou impregnada na velhice do meu tio e ainda na juventude do meu irmão. E aí meu tio não conseguiu segurar as lágrimas, porque ele também foi reportado ao seu irmão com 40 anos, que era a idade que meu irmão tinha, 39 para 40 anos. Isso é DNA, o DNA que nós carregamos, a nossa herança genética que nós carregamos, né? E nós não conseguimos nos desfazer dela porque ela está intrínseca em nós, na nossa forma de falar, na nossa forma, né, de lidar com as situações. Mas existe um outro DNA que Deus quer imprimir em nós, que quer impregnar em nós, que é exatamente a sua paternidade em nós, e que nós possamos buscar essa nossa identidade agora nele. Eu falava na quarta-feira passada a respeito da quebra da imagem paterna, da figura paterna, que tantas experiências traumáticas alguns pais paternos promoveram nos seus filhos. Mas Deus agora, Ele não apenas quer se revelar como um pai, mas Ele quer também que você o revele através da sua vida. Deus deseja também que nós possamos ser os pequenos Deus aqui na terra e que reflitamos nas nossas atitudes, nas nossas ações, na forma de nós vivermos a sua identidade, o seu caráter. Essa mensagem que eu estou pregando, eu dei um tema para ela, tal pai, tal filho.
E eu falava a respeito exatamente de como é bom nós ouvirmos não apenas alguém chegar para a gente e falar assim, nossa, como seu filho, como a sua filha parece com você. Isso é maravilhoso, né? Os nossos filhos carregarem nas suas aparências o nosso DNA, né? Nossa forma, a cor da nossa pele, o nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. Isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Tudo mesmo, plenitude mesmo, é alguém chegar pra gente como pai e mãe e falar assim, eu conheci o teu filho, eu não sabia que ele era teu filho. Eu só soube que ele era teu filho porque eu achei ele muito parecido na forma dele ser, na forma dele agir do seu pai, de você. Nossa, como você criou bem o seu filho. Que filho bem criado é o seu. Que filho que reflete bem os ensinamentos que ele teve. Que filho honrado você tem. Parabéns, o mérito é seu de ter um filho assim. Como é regozijante para nós como pais podermos enxergar que o nosso filho, a nossa filha, não apenas carrega na sua semelhança e na sua aparência o nosso DNA, mas carrega muito mais. Ele faz exatamente o que ele nos viu fazer. Ele faz exatamente o que nós fazíamos. E hoje, os nossos filhos, pelo exemplo que nós demos, eles vão reproduzir aquilo que nós fizemos. E aí, quando a gente enxerga isso, talvez, e já estou finalizando, quando nós olhamos essa palavra, talvez ela venha de encontro e com um confronto muito grande, porque talvez nós temos errado como pais. Talvez nós como pais estamos exemplificando, dando exemplos que não são, de fato, exemplos bons de serem seguidos. Talvez essa palavra traga para você muito mais um confronto do que um conforto, né? Porque talvez essa palavra ela diga, epa, nós agora estamos diante de um espelho, onde nós conseguimos nesses 100 e poucos dias vermos as nossas ações e ações que nós não gostaríamos de ver, nossos filhos reproduzindo. Talvez nossos filhos estão repetindo coisas que nós não gostaríamos que eles fizessem, mas que denotam quem nós somos. E talvez não é uma boa ideia o nosso caráter ser refletido na vida dos nossos filhos. Porque talvez aquilo que eles veem, aquilo que eles estão testemunhando, não seja algo que deva ser repetido. Vocês estão entendendo isso? Amém. Aí, quando a gente olha diante das nossas limitações e diante de todas as nossas fragilidades e até nossos erros, porque nós erramos, como pais também nós erramos, nós logo temos uma tendência também a compreender Deus dessa forma, não apenas diante da fragilidade, não diante também das limitações, porque nós como limitados, nós como falíveis, nós vamos olhar para Deus e falar assim, peraí, se o meu filho vai refletir uma imagem que eu não gostaria que ele refletisse e não é uma imagem boa, como é que eu posso refletir a imagem de um Deus que não erra, de um Deus que não peca, de um Deus que é perfeito? Aí só para você entender que isso é bondade, misericórdia, graça e amor, é que Deus não nos olha pelo que nós fazemos. Não há absolutamente nada que nós venhamos a fazer que Deus vá nos amar mais. E não há também absolutamente nada que nós venhamos a fazer que Deus vá nos amar menos. Existe sim a aproximação e o relacionamento nutrido por obediência. Mas não é pelo seu muito fazer que vai fazer Deus te amar mais. E nem pelo seu menos fazer, pelo seu pouco fazer que vai fazer Deus amar menos. Sabe um exemplo de um Deus que no início logo da Bíblia se mostrou paterno? Adão e Eva. Deus cria o homem, cria a mulher,
coloca num lugar para que eles possam dominar esse lugar, um lugar onde eles não precisavam trabalhar, onde havia comida em abundância, onde tudo ali era perfeito, era maravilhoso. E esse homem e essa mulher, então, o que eles fazem? Desobedecem e perdem a possibilidade de se relacionar agora com Deus. Quando eles, então, percebendo que haviam transgredido a lei, transgredido aquilo que Deus havia mandado eles não fazerem, e eles fizeram e desobedeceram, logo eles percebem algo que até então eles não haviam percebido, que era a sua nudez. E numa tentativa ingênua de se cobrirem, eles então providenciam folhas de figueira para cobrir a sua nudez, porque eles estavam envergonhados diante do outro. E sabiam que Deus, aquele mesmo Deus que havia dito para não fazerem, no cair do dia, no entardecer, haveria de vir também ao encontro deles. E sabe algo que é maravilhoso, que talvez muitos não percebem? Quando Deus enfim chega e tem aquele diálogo de confronto, né, com Adão e Eva, e dá-lhes então as consequências do seu pecado, porque pecado tem consequência. Mas Deus fala assim, olha, vocês não vão mais ficar aqui no Éden, vocês agora vão começar a trabalhar, né, vão começar agora a se sustentar pelo suor do trabalho de vocês. Mas Deus Pai, o coração de Deus Pai agora é evidenciado, porque apesar do Deus Pai estar agindo com justiça, porque eles haviam sim desobedecido, era necessário haver sim penalidade diante da desobediência, havia sim uma punição, como nós como pais também punimos nossos filhos quando eles lesam, quando eles transgridem algo que não deveria ter feito. Mas é muito fácil nós enxergarmos a paternidade de Deus nesse primeiro momento, porque Deus faz o seguinte, Ele providencia agora, não folhas de figueira para eles se cobrirem, mas pele de animal. Sabe por quê? Porque folha de figueira não suportaria o novo formato de vida daquele casal. Folha de figueira não suportaria a vida nômade que eles iriam ter, mas pele de animal suportaria. Deus providencia exatamente aquilo que é adequado, aquilo que vai ser útil, aquilo que vai ser durável, por amor. Ele faz exatamente algo que o seu coração de pai, olha, eu estou tirando vocês da possibilidade de se relacionarem comigo, eu não posso mais me relacionar com vocês porque vocês fizeram algo que eu pedi para vocês não fazerem. Vocês não vão mais ter direito a este lugar, mas eu vou providenciar um cuidado para vocês. Folhas de figueira vão se deteriorar com o tempo. Folhas de figueira não vão suportar o calor e as noites que vocês vão passar. E providencia pele de animal para cobrir aqueles que acabaram de errar. É misericórdia de pai. É um coração de um pai que ainda que faça justiça, que ainda que venha com uma atitude justa, correta, mas ama também. Amém. E aí, nós como pais não podemos igualar, não podemos colocar na mesma balança a paternidade desse Deus. Porque, assim como foi pregado na quarta-feira, e eu falava a respeito, ainda que o nosso pai e a nossa mãe venham a nos abandonar, ainda que aquela mãe que amamenta o seu filho venha a esquecer do seu filho, contudo, eu, o teu pai, eu, o Senhor, não te abandonarei. Agora é importante que nós, como filhos, não também terceirizemos a nossa posição de filhos. Deus trata com os que são seus filhos. E Deus quer um relacionamento de paternidade com aqueles que desejam serem seus filhos. E filho aceita disciplina, aceita doutrina, mas aceita também o seu lugar diante do seu pai.
E como filhos, nós podemos sentarmos à mesa do Pai, nós podemos nos relacionar com esse Pai e nós podemos deixar que, assim como aquele homem, 38 anos, vivendo com uma enfermidade e pôde contemplar a cura através do Deus Pai encarnado em Jesus, esse Deus Pai também deseja ressignificar a sua paternidade para que nós, filhos dele, possamos ressignificar o nosso lugar de filhos nele. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção escutar sobre paternidade. Que bênção, além de escutar sobre paternidade, e aprender sobre paternidade. Tá bom? A pastora estava falando ali e eu estava lembrando que alguns anos atrás eu me converti, alguns anos, quase 30 anos atrás, eu me converti numa igreja muito grande que tinha uma juventude muito ativa e líderes que poucas vezes eu vi igual ou iguais, né? Na sua atitude, no seu comportamento, na sua forma de amar, de cuidar. Líderes preparados, líderes que amavam de fato e empenharam a sua vida para demonstrar o amor de Cristo. Né? Uma juventude de quase 600 pessoas e ali foi tudo muito bom. Líderes que ganharam muitos jovens para Cristo. Mas o tempo foi passando, eles foram casando, eles foram tomando rumos profissionais e foram se afastando, vivendo em outros lugares. E eu queria trazer um alerta para você sobre isso. Eles tiveram apenas um erro. Eles não prepararam a próxima geração para tomar conta, então, dos filhos dos filhos. Eles não prepararam essa geração. E sabe o que foi que aconteceu? Você já viu, já percebeu a Xerox da Xerox da Xerox da Xerox? Ela vai ficando esbranquiçada, ela vai perdendo a nitidez, ela vai perdendo a nitidez. E sabe o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar da nossa responsabilidade de pais para empreender o caráter de Cristo nos nossos filhos. A forma do qual nós vivemos vai ser muito parecido com aquilo que teus filhos vão entender sobre essa paternidade, sobre esse Deus. Sabe quem tem a responsabilidade de firmar o caráter de Cristo na vida dos seus filhos? Você. A forma como você leva a Deus, como você leva a igreja, a responsabilidade teus filhos vão ver. Se você entende apenas como uma religião, ou mais uma religião, ou apenas um ritual, teus filhos verão assim. Mas se você for apaixonado pelo Pai, se você for apaixonado pelo Senhor Jesus, os teus filhos certamente o serão também. Amém. Então prepara os teus filhos. Muito se falou sobre a volta de Jesus agora. Será que nessa pandemia é o grito do Senhor dizendo estou voltando? E aí eu quero dizer para os irmãos que, sendo ou não sendo, a nossa geração ela vai passar. E o que me preocupa é a preparação da próxima geração, dos nossos filhos. Eles precisam entender como Deus é bom. Tá bom? O Instagram está caindo, vou voltar com o Instagram agora. Em nome de Jesus, nós só temos uma hora aqui. Vamos lá. Amém. Só um minuto. Amém, queridos. Estamos voltando lá no Instagram. Amém, glória a Deus. Amém, amém, amém.
Queridos, quero deixar alguns avisos para vocês. Quero dizer que na próximo domingo estaremos juntos, estaremos pregando sobre a paternidade espiritual. Domingo estarei eu trazendo a palavra para você, para a tua vida, para a tua família. E peço a Deus que seja um mover tremendo, como tem sido, né? Deus tem feito algo maravilhoso, tá bom? Mas eu quero dizer também que tem sido algo maravilhoso nas terças-feiras. Vem cá, pastora, vem cá. A pastora está aqui, ela pregou e acha que não vai trabalhar mais não, né? É assim, o negócio é assim, desse jeito aqui em casa. Fala aí, pastora, como é que tem sido as nossas terças-feiras? Tem sido maravilhoso, né? Apesar que as pessoas estavam muito acostumadas com o formato, né? Que a gente estava levando de célula até então. Mas tem sido um momento de muito aprofundamento na palavra. E nós estamos falando, né? O pastor, na verdade, é que tem ministrado esses estudos exatamente sobre essa pessoa, né? A pessoa do Deus Pai. Agora nós estamos estudando primeiro a respeito da pessoa do Deus Espírito Santo, né? Da ação do Espírito Santo. Como tem sido algo assim maravilhoso. E até as pessoas que já são experimentadas, que já têm uma caminhada, né, às vezes até de igreja, de muito tempo, têm se surpreendido com aquilo que Deus tem revelado e tem trazido de novo, e tem trazido versículos que nós estamos acostumados a ler, que nós, né, passamos até, mas que de forma desapercebida a gente não tinha entendido essas verdades. São tesouros que até então estavam disponíveis, mas que para nós estavam escondidos. Mas Deus tem revelado seus tesouros na terça-feira. Tem sido algo maravilhoso. Então, assim, eu quero de fato estimular a igreja nesse tempo a se aprofundar, a estar nesses momentos. É o único momento, por enquanto, que você precisa sair de casa. Você ainda continua assistindo o seu culto, né? Na quarta-feira na sua casa, dentro da sua comodidade, no domingo, mas terça-feira é o dia de comunhão. Já aqueles que estavam dizendo que estavam precisando, estavam de volta à igreja, né, que estavam com saudade, mata essa saudade agora e principalmente se alimentando da palavra de Deus. Tem sido estudos extremamente edificantes para todos nós. Amém. Então pronto. Tá avisado aí, querido. Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que Deus te faça prosperar. Esse tempo é um tempo de aprendizado, de aprender sobre paternidade espiritual, aprender quem é o nosso Deus, Deus Pai, quem é o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. Tá bom? Estende a tua mão para você receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Amém. 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 Cheiro no coração de vocês. Domingo a gente tá de volta. E, né? E o que, pastora? E tchau. É isso aí. Cheiro para vocês. A gente se vê, né, no próximo domingo em nome de Jesus. Amém. Compartilha aí essa palavra, tá? Não vai embora sem compartilhar, não. Compartilha aí em nome de Jesus. Abração.